Você entrou com o Chiquinho mais flutuando para frente, das duas linhas de quatro, e depois você mudou, colocou o Jean Carlos, o time já teve uma melhora muito boa, significativa, e aí com a outra mudança que você fez, colocando ali o Guilherme, aí realmente o time dominou, né? Então dá para dizer que realmente foi um jogo que teve de tudo, teve essas variantes, e de repente se o Coritiba tivesse levado o resultado positivo, seria realmente a justiça do futebol pelo que fez em campo? Se você analisar os dois tempos, o primeiro tempo foi um grande jogo de futebol. Quem gosta de futebol, e a gente tinha falado isso. A equipe do Figueirense também é uma equipe técnica. Nós tivemos 2 bolas no travessão no primeiro tempo, poderíamos ter saído na frente. Numa desatenção nossa, nós acabamos tomando um gol no primeiro tempo com 47 minutos. Então, numa desatenção, a gente precisa melhorar esse aspecto, de focar, principalmente quando está no final. O primeiro tempo a gente demorou um pouquinho para entrar no jogo, né? O adversário também teve uma bola no travessão, que no meu ver parece que está impedimento, está impedido o lance, na televisão não é muito claro, mas foi um bom jogo de futebol. E aí, claro, a partir do momento que a gente toma o gol aos 47 minutos do primeiro tempo, você sai para o intervalo, a bola veio ao meio e o juiz já acabou. Mesmo o volume que a gente teve, as chances que a gente criou, a bola no travessão, o Jean bateu uma falta muito boa, o Paredes fez uma jogada aqui pelo lado direito, o Guilherme poderia ter aberto o placar. Então o primeiro tempo é um pouco castigado, né? Principalmente com o gol que a gente toma aos 47 minutos. E aí você precisa mudar um pouco a proposta de jogo, né? O nosso time já tá com uma característica de jogar com um homem de referência, já vinha jogando com o Alexandro. O Alexandro não veio por causa dessa lesão, de um desconforto muscular, não é lesão, ele não rasgou, acredito que ele vai estar à disposição já para o jogo de terça-feira. E aí a gente mudou um pouco a nossa forma de jogar, né? Abrimos o Guilherme pelo lado direito, o Paredes pelo lado esquerdo e centralizamos o Bruno Moraes. E aí a gente fez o gol com 15 segundos. Se a gente tomou o gol aos 47 do primeiro tempo, a gente empatou com 15, 17 segundos. E aí logo depois poderia ter virado já com outra jogada, né? Uma triangulação muito boa, Abner, Simeão e Paredes, né? Um bom cruzamento do Abner, novamente o Abner dando uma assistência, né? O Moraes puxa no primeiro pau e a gente pede sempre pro extremo fechar. O Guilherme fechou, chapou, fez um gol que ele gostaria de fazer, que estava na hora dele fazer o gol também, para dar confiança para ele. Depois do jogo, depois desse lance, a gente continuou em cima. E a questão de você virar o jogo era questão de tempo, pelo volume que a gente tinha, pelas chances que a gente estava criando, né? Colocamos o adversário sentiu bastante o gol de empate. E aí num lance casual ali que não dá para ver muito de longe, se foi pênalti, não foi pênalti, o adversário praticamente não nos atacou no segundo tempo, só que toda vez que ele criou alguma dificuldade. Acabou tendo pênalti, né? O Wilson novamente fez valer a sua personalidade, né? A sua imposição. O João Paulo é um batedor que bate muito bem pênalti, é o batedor oficial do Figueira, já tem batido vários pênaltis, ele bateu o último aí contra o Avaí lá na ressacada e acabou ganhando 1-0. E aí o Wilson, né, segurou e fez ele mudar de canto na hora, acabou a bola dando no travessão. E aí logo depois a gente poderia novamente ter feito, né, o terceiro gol, né, poderíamos ter matado a partida, poderíamos ter feito. Agora o adversário acabou, né, num lance um pouco de sorte, digamos assim, num bate-rebate, acabou sobrando pro Elton, que é um jogador de qualidade, que sabe fazer gol, né, e acabou empatando. Agora foi um grande jogo, pela justiça, eu acho que pelos dois tempos, pelo volume de jogo, pelo que a gente criou. Primeira vez no campeonato que a gente sai perdendo o jogo 1-0 fora de casa e busca uma virada. Isso é sinal que o time está bem fisicamente, que tem recuperação, que o time está bem psicologicamente, né? A gente consegue resgatar esse psicológico no intervalo do jogo, e os jogadores vieram com 15 segundos, já deram uma resposta, já empataram. Depois o Bruno Moraes, que a gente colocou, participou exclusivamente muito forte no segundo gol. É ele que chuta, né? Ele dá uma pancada muito forte e o Denis acaba rebotando e o Paredes acaba fazendo o gol. Então, do modo geral, a gente poderia sim ter saído com resultado positivo. Trabalhamos para isso, fizemos por merecer, né? Sair com a vitória, que nos traria, né, uma tranquilidade ainda maior dentro da competição. Agora, estamos vivos na competição. Isso é mais importante. Agora temos esse jogo na terça-feira contra o CSA, que não é um jogo de 6 pontos, é um jogo de 9 pontos. Essa é a verdade. Porque se tinha algum ponto, tinha algum lugar para a gente empatar, era esse jogo com o Figueira. Não adiantava a gente ganhar aqui e daqui a pouco empatar com o CSA. Então o empate com o CSA, para a gente, né, é praticamente uma derrota. Então nós estamos vivos no campeonato ainda, o campeonato é longo, é difícil. A gente tem uma projeção de 61 pontos
63 pontos, acredito que você consiga. De cada 9 pontos, a gente buscar 7. A matemática é muito simples, a gente vai fazer 61. 61 é um número considerável, não sei se vai entrar ou não. Agora é fundamental que a gente está vivo na competição, né? Esse resultado aqui, nós jogamos contra uma equipe de muita qualidade, uma equipe tecnicamente, uma equipe que esteve no G4 por muitas rodadas, principalmente no primeiro turno. É uma equipe que tem jogadores muito conhecidos, jogadores altamente técnicos, né? E a gente conseguiu envolver eles aqui dentro da casa deles, conseguiu fazer os gols, poderíamos ter saído com a vitória, trabalhamos para isso. Agora é recuperar todo mundo. Não temos muito tempo para lamentar, não. O mais importante é que a gente continua vivo na competição. Jorge, o que faltou para o Curitiba, principalmente quando conseguiu fazer o segundo gol? Faltou um pouquinho mais de cancha, um pouquinho mais de segurar um pouquinho, não tentar acelerar, ou não, também de repente acelera, acha um contra-ataque e mata o jogo? Na verdade, quando a gente colocou o Correia é para dar essa sustentação, né? Quando a gente tira o Simeão com 30 minutos, 32 do segundo tempo, a gente coloca o Correia para o Correia cadenciar um pouco o jogo, segurar essa bola, a gente conseguir controlar um pouco o jogo. Só que a nossa equipe é uma equipe que joga muito vertical, uma equipe muito rápida, uma equipe que agride muito, principalmente com a característica dos jogadores. Quando você tem um jogador que nem o Guilherme, que nem o Paredes, depois colocamos o Ian entrou. E o mais importante é que depois dos 2-2, quando a gente acabou sofrendo o empate 2-2, a gente teve uma ou duas chances para fazer o 3-2 e buscar uma reviravolta ainda maior no campeonato, na partida. Então, claro que faltou um pouquinho de malandragem, um pouquinho de experiência, mas é que o jogo às vezes, né, aparece a jogada e você não vai chegar na frente do gol e vai tocar para trás. Você vai querer fazer o gol para matar o adversário, para fazer 3-1. Aí tivemos a oportunidade, agora que sirva de exemplo, né? A gente precisa saber controlar um pouquinho mais o jogo, principalmente quando você está na frente. Uma equipe que nem a nossa, que é organizada, que cada um sabe a sua função, que é uma equipe bem postada dentro do campo, que tem um padrão de jogo. Não podemos tomar um gol de lateral aos 47 minutos, jogando bem no primeiro tempo. Isso você traz uma responsabilidade e uma carga muito negativa para o intervalo do jogo. E aí a gente tem que fazer um trabalho de recuperação psicológica, de acreditar, de mexer no time, de mudar uma forma de jogar. Mas o importante é isso, é a gente ter o plano A, o plano B e o plano C. Hoje nós saímos com o A, não deu jeito, colocamos o B resolveu. Então isso é importante, a gente não se apega só num sistema. Com as peças que tem, a gente vai fazer as mudanças que tem que fazer, vai mexer no xadrez, vai dançar conforme a música. Mas volto a dizer, fizemos uma boa partida, uma partida segura. Eu acho que apesar do resultado não ser bom, a exibição foi boa, né? Ganhamos em confiança, ganhamos em condicionamento físico, o time sai mais forte daqui, fortalecido, e agora mais do que nunca a gente precisa do apoio do nosso torcedor. É fundamental o torcedor do Coxa pegar a bandeira terça-feira e vir, porque é um jogo que não é 6 pontos, 3 pontos, é 9 pontos, é um adversário direto, né? Que a gente pode ficar a 3 pontos deles. É um adversário que tem qualidade, é um adversário muito perigoso quando joga fora de casa. O Marcelo tem armado muito bem a equipe dele, principalmente quando joga fora de casa. Então é um jogo importante, é um jogo que a gente ainda precisa dessa vitória dentro de casa. O campeonato tá afunilando, agora são 7 jogos, né, que falta. Vamos jogar esse, vai faltar 6. Vamos ter 3 em casa, 3 fora, aí já começa, né, aquela matemática. Agora o mais importante é que a gente está vivo. O resultado, claro que a gente gostaria de ter saído daqui com a vitória. Trabalhamos para isso e fizemos por merecer para sair com a vitória. Agora, o futebol, às vezes acontece, né? Existe uma desatenção, existe uma falha coletiva e a gente acaba sofrendo, né? E o adversário também tem um calibre, também tem qualidade. Historicamente, é muito difícil o Curitiba jogar aqui em Floripa contra o Figueira. Já se encontraram várias vezes na Série A do Campeonato Brasileiro. E pela qualidade do jogo hoje, né, foi um espetáculo de Série A. Quem gosta do futebol bem jogado, de volume, de oportunidade, né, de variações de esquema tático, eu acho que hoje saiu daqui satisfeito, apesar, né, da gente não ter conseguido o resultado. Mas a exibição, né, me deixa muito mais confiante, muito mais tranquilo, né, muito mais forte, né, e isso fortalece cada vez mais o nosso trabalho aí para que na terça-feira a gente possa buscar essa vitória. Duas coisas, Rangel. Primeiro, o torcedor, muitos me falaram, poxa, o Argel poderia ter chegado um pouquinho antes, né? Porque você chegou no momento sem direito a erro, né? E é inegável que o time mudou contigo. Você tá aí depois da tua chegada, o time tá invicto já há 4 jogos, isso é importantíssimo também. E pensando já no jogo do CSA, tem um detalhe importante também que, vindo a vitória, além dos 9 pontos que você falou aí,
tem a questão que daí o Coritiba terá um bom tempo até o dia 27 para trabalhar com o Paysandu. E conviver com a vitória seguramente pode, não digo facilitar, mas dar uma mãozinha aí no teu trabalho, né? Não, a gente não tem chance de erro, né? Nossa chance de erro é zero, essa é a grande verdade. Agora o time mudou, o time está organizado, cada um tem a sua função, a parte física melhorou, a parte tática melhorou, a parte técnica melhorou. E a gente acredita, eu não acho que a gente chegou tarde, não. Nós chegamos no momento que tinha que chegar. E eu acredito ainda que a gente tem um objetivo, pensando jogo a jogo, e a gente tem que fazer isso. Nós não podemos pensar lá no jogo do Paysandu, por exemplo. Não podemos pensar nesse tempo que a gente vai ficar de 10 dias. Nós só temos um pensamento, ganhar a vitória. Nós precisamos fazer o 3 pontos, nós precisamos fazer o dever de casa. É um jogo duro, é um jogo difícil, é um adversário direto. Você fala de 9 pontos porque, claro que o jogo não vale 9 pontos, mas é um teor diferente que a gente coloca porque é um jogo decisivo pra gente. Como foi hoje decisão. Se a gente tivesse perdido o jogo hoje, ficava numa situação muito difícil. Então você pontuou hoje, você ainda está vivo na competição. Agora, passa tudo por esse jogo de terça. Então é fundamental o torcedor vir apoiar, dar um voto de confiança a esse grupo de jogadores. Os jogadores estão imbuídos de pensar jogo a jogo, de fazer jogo a jogo. A gente não está pensando lá na frente, nos próximos jogos. Não, o jogo decisivo, a final do Copa do Mundo pra gente, e o jogo de decisão é esse jogo com o CSA. Então nós precisamos criar um clima assim. Nós precisamos que o torcedor seja o 12º jogador que jogue junto, que empurre, porque é um jogo duro, é um jogo difícil. A gente só ganhou em casa do Avaí e do Juventude, e lembra que foi muito difícil os jogos, porque o torcedor acreditou, jogou junto, e é isso que a gente quer que o torcedor jogue junto, reconheça o esforço dos atletas, como reconheceu hoje. Queria agradecer também, mais aí de 1.000 pessoas, deve ter descido aí, cerca de 1.000 torcedores do Coxa aqui, jogando junto, e no final do jogo reconheceram o esforço, a entrega dos jogadores, e isso é importante, isso dá confiança para eles, e eu acredito que junto a gente vai pensando jogo a jogo. Agora, é fundamental a gente focar nesse jogo do CSA, que é um jogo duro, um jogo difícil, eles perderam em casa, eles vêm mordido, então a gente vai ter que estar muito equilibrado. Tem o problema de você jogar 2 jogos muito em cima um do outro, você jogar sábado hoje com a intensidade que a gente jogou, o primeiro tempo a gente correu muito, no segundo tempo corremos mais ainda, então a gente precisa agora recuperar todo mundo, a concentração já vai iniciar amanhã à noite, a gente já vai concentrar o pessoal amanhã já à noite, o Jean Carlos acabou tomando o 3º cartão amarelo, acredito que a gente já deve ter a volta também do Alexandro. Amanhã a gente já vai fazer um esforço, é o momento da renúncia do jogador, de recuperar eles. E a melhor forma de recuperar um atleta é com sono e com alimentação. Então a gente vai chegar lá em Curitiba hoje de madrugada, vai liberar todo mundo, e às 10 horas da noite a gente vai concentrar o pessoal para cuidar da alimentação, para dormir bem, para dormir até segunda-feira, até um pouco mais tarde, almoçar segunda-feira. Segunda-feira à tarde nós vamos fazer o nosso treinamento pronto lá no Couto Pereira, voltar para a concentração, dormir de novo, recuperar o sono, recuperar na alimentação, porque terça-feira a gente tem que estar voando dentro do campo. Argel, para fechar pelo menos aqui de minha parte, são 7 pontos, você de fato tem razão que está na briga, e bem provável que essa média de corte venha a baixar, 61, 2 pontos ali. Agora são 7 pontos, e de 7 pontos para tirar são no mínimo 3 rodadas. Como que você vai trabalhar no vestiário para fazer com que os caras realmente não deixem de acreditar? Porque difícil e se o Coritiba vier a não conquistar o acesso, a gente sabe que não é agora, Isso muito provavelmente é por conta de uma campanha ruim, sobretudo no primeiro turno. Na verdade a gente nem pensa no objetivo, no acesso, essas coisas a gente não pensa, a gente pensa jogo a jogo. E a gente está vivo no campeonato. Então a gente não pode pensar o que vai acontecer lá para frente. O campeonato, nós temos um adversário direto que está com 50 pontos. Hoje nós temos 44. A gente são 6 pontos, nós ganhamos são 3. Que é um adversário que está no G4. Então esse é o pensamento. E eu vi no olho dos jogadores que eles estão querendo. Eu vi no olho que a gente vai recuperar todo mundo, vai colocar todo mundo em forma novamente, e a gente vai para a batalha de novo, vai trabalhar. Entendeu? A gente vai pensar jogo a jogo. Entendeu? Depois para ver o que vai acontecer. Agora, pode ser que você tire essa diferença? Pode ser que sim. Em 3 rodadas, em 2 rodadas, ninguém sabe. O campeonato está tendo cada resultado aí, ninguém imaginava. Por exemplo, que o Avaí podia ir lá ganhar,
né? Que o CSA ia perder em casa para a Ponte, né? Que o Sampaio Correia vai lá e ganhando o Atlético Goianiense em casa. Então o campeonato tá complicado. Você vê as últimas 4 rodadas aí, o aproveitamento tá menos de 50% dos times. Então vai trazer a pontuação um pouco para baixo. Agora, nesse momento, a gente não tem que olhar para a tabela, olhar para a pontuação. Não. Nesse momento, a gente tem que pensar no jogo do CSA. Estamos vivos? Estamos. Temos chance? Temos. Como que nós vamos pensar? Como que vamos trabalhar? Jogo a jogo. Então vamos montar uma estratégia para esse jogo, vamos recuperar todo mundo e aí vamos, né, colocar o que a gente tem de melhor nessa partida e saber que o adversário tem muita qualidade, é jogo difícil, é confronto direto, e a gente precisa diminuir essa diferença de 6 para 3. Né, e aí eles já começam a ver a gente no retrovisor.